Bem, vamos lá. Então, como o que acabamos de ouvir agora, esta tarde, como isso se relaciona com a mensagem da justiça pela fé? De 1888 e A.T. Jones, onde as pessoas foram trazidas e libertas do medo? Eu penso, se você pudesse expandir sobre isso, número 1. E número 2, nosso propósito é reivindicar o caráter de Deus. Então, eu não quero me expressar de maneira errada. Deus precisa de nós? Sim, Deus precisa de nós. Eu vou falar sobre esse último ponto e depois voltaremos para o primeiro. Deus nunca opera independentemente do povo que Ele chama, porque Ele está em julgamento, lembre-se disso. Ele está em julgamento. Romanos 3:4 é muito importante. Deus está em julgamento nessa experiência. Portanto, se Ele não tiver testemunhas ao lado dele, como Ele pode ser reivindicado? Ele tentou fazer isso através de Israel, não foi? Eles deveriam ser as testemunhas do caráter de Deus para todo mundo. E ao invés disso, eles voltaram para si mesmos, com seus próprios preconceitos, contra as pessoas que não eram como eles. Então eles falharam e crucificaram o Filho de Deus. Ele tentou isso novamente na primeira geração, e não funcionou muito bem. Ele tentou na reforma e não funcionou muito bem. E agora ele chegou à última geração de pessoas nesta terra. E portanto, se esse povo não mostrar ao universo que o que Deus diz pode acontecer, quem irá? Israel não fez isso. A reforma não continuou. Então Deus está eu diria, desesperado por uma última geração chamada de 144 mil, que irá demonstrar para o universo, porque eles são os jurados. Eles decidirão quem está certo e quem está errado. Demonstrar ao universo que o caminho de Deus funciona e sua graça traz um milagre consigo. Então sim, eu acredito que Deus depende dessa última geração. Isso quer dizer que somos nós? Bem, se simplesmente brincarmos, será outra geração e outra geração. Será alguma geração. Alguma geração. Agora, de volta ao primeiro ponto que você perguntou. E sobre a mensagem de 1888. O pastor Jones diria algo assim, se ele estivesse aqui hoje. Ele diria, você veio a esta reunião e ouviu sobre todas as coisas que devemos fazer e ser para receber o selo de Deus. E você está prestes a morrer, porque você está dizendo, Senhor, isso é impossível! Nós podemos ir para casa desesperados. E Jones diria, simplesmente vá em frente e morra. Você precisa morrer para cada presunção e sentimento. O que você pode fazer e o que você não pode fazer. Simplesmente vá em frente e morra. Então Deus pode te levantar. Deus pegará a sua morte, e isso é a morte do eu, mais uma vez. E tudo que estamos falando agora é impossível para o eu. E quando morremos para o nosso modo de fazer, e dissermos, Senhor, seja qual for a tua vontade, seja feita em minha vida, faz-me querer estar disposto. Então você encontrará paz, então você encontrará felicidade, então você encontrará alegria. O que eu achei notável quando eu li os livros de Andrew Murray foi o quanto seu material estava em sincronia com o material que li em Jones e Wagner. Simplesmente pareciam se unir como se fosse um só. O que me confirma de que não precisa necessariamente ser um adventista do sétimo dia. Qualquer cristão com a sua Bíblia pode chegar a essas conclusões. Então, mais uma vez eu vou dizer que esta é a mensagem de 1888. E ela significa morrer para tudo que possa ser cumprido pelo esforço humano é viver para Cristo. Cada momento de cada dia em completa entrega. Certo, agora onde estava o próximo? Eu acho que vi aqui, mas talvez não. Lá. Espero conseguir dizer tudo isso que tenho em minha mente. Em minha própria experiência, este esforço está em escolher, querer vencer. Escolher ter a vitória, querer a vitória. Deus nos dá tudo isso, o querer e o efetuar, claro. Mas eu sei como, por exemplo, se você está lidando com ressentimento, ou qualquer coisa que você esteja tendo em seu coração, em sua vida, eu digo a Deus, eu não consigo me livrar disso sozinho, mas eu peço a Deus para fazer isso. Você acertou. O esforço está em fazer a escolha de que o que quer que seja,
Dizer, Senhor, eu não quero mais amargura em minha vida. Eu estou doente e cansado de deixar isso controlar minha vida. E suspeitar mal das pessoas. Eu quero ser livre disso. Eu quero ser liberto dessa experiência. Então, eu escolho colocar isso sobre o altar. Eu escolho colocar isso em suas mãos. Eu não tenho tido nenhum sucesso. Aqui está uma oração que eu sugiro que façamos. Senhor, eu tenho esse problema. E ele será diferente para cada um de nós. Porque todos nós temos um problema individual. Pegue só um deles, somente um, não 5 ou 6. Senhor, eu tenho esse problema. Ele está me derrubando. Eu estou me sentindo um hipócrita. Eu não sinto que estou fazendo algo. Eu ponho isso sobre o altar. Eu irei colocar isso em suas mãos. Eu escolho não ser mais esse tipo de pessoa. Eu escolho não ter mais esses pensamentos. Mas eu não consigo cumprir minha escolha. Romanos 7 comprova isso. Então eu peço ao Senhor, e essa é a parte difícil. Eu peço ao Senhor que faça o que for preciso para me libertar desse pecado. E essa é uma forte, forte declaração que fazemos. Se estamos realmente dispostos a fazer essa oração, faça o que for preciso, porque isso pode significar que teremos alguns problemas surgindo em nossa vida, que não esperávamos. Talvez Deus terá de nos levar à doença, ou um acidente, ou a perca de um emprego, ou reprovação em um exame, para trazer-nos de volta e falarmos com Ele novamente, e permitirmos Ele operar um milagre em nossas vidas. Nós não sabemos o que será, mas pediremos a Deus que faça o que for preciso para me livrar dessa maneira de pensar, essa atitude que está destruindo minha vida. Então, até esse momento, estamos dizendo, eu escolho. Esse é o esforço. Realmente significa o que você diz. Vamos facilitar aqui. Se o problema é o abuso de álcool, eu escolho não ir em nenhum lugar perto do bar. Eu escolho evitar os corredores de bebidas na mercearia. Eu escolho não ir onde seja terreno do inimigo para mim. Agora, Senhor, mantenha meus pés indo. Mantenha meus pés na direção certa. Mantenha minha mente em Ti. Então, novamente, a escolha deve ser feita. E enquanto for possível fazer essa escolha, perceberemos que nossos melhores esforços falharão, a menos que tenhamos um milagre de Deus em nossas mãos. Então, o que eu queria acrescentar a isso era, quando você entrega isso a Deus dessa maneira, há uma fé que vem, mas Ele te dá paz e descanso. Isso não quer dizer que eu nunca serei exposto a esse sentimento novamente, mas isso me traz essa paz e conforto ao saber que Ele está cuidando disso. Ele ajuda nisso. Nós podemos ter a paz que vem pela fé, de que Deus respondeu nossa oração. Há uma oração que Deus sempre responde com sim. Muitas vezes Ele diz não. Muitas vezes Ele diz espere um pouco. Mas uma oração que somos sempre respondidos com sim é livra-me desse pecado em minha vida. Ele sempre responderá isso com sim. Porque não há problema aqui a não ser a sua vontade de ser liberto. Então até esse momento Ele te dá a paz que vem logo após. E quando esse próximo pensamento vem em sua mente, dobre seus joelhos e diga, Senhor, eu fiz um compromisso. Agora me ajude a cumprir esse compromisso. Livra-me desse pensamento agora. E Deus pode conceder essa vitória. Seu ponto está bem colocado. Quem mais? Alguém mais? Bem aqui na frente. Levante sua mão para o alto para te encontrar. Muito bem. Então, o que é a última geração para você? Você pode explicar isso, por favor? A última geração deveria ter sido 10 anos após 1844. E eu estou me apoiando na inspiração agora. Não é simplesmente minha opinião. A última geração deveria ter sido quando o movimento milerita... Você pode imaginar esse movimento? Ellen White diz que nunca houve um movimento como esse, desde os dias dos apóstolos. As pessoas estavam vendendo tudo o que elas tinham. Eles não estavam arando suas terras porque o Senhor estava vindo agora. Eles estavam tendo uma experiência no Senhor de total dependência e total confiança. Se aqueles 50 a 100 mil mileritas tivessem se mantido fiéis depois do grande desapontamento, Ellen White diz que o Senhor teria voltado antes da década de 1850. Esta deveria ser a última geração. Em outras palavras, a última geração significa qualquer geração que permitirá que Deus faça a sua última obra milagrosa, que nunca foi vista no universo. Obviamente você conhece a história.
A maioria deles perderam a fé, perderam a essência depois daquele tempo. Restaram uns 50 que tiveram que começar tudo novamente. Então Deus esperou 40 anos e depois ele enviou 2 mensageiros. Eu indicaria a você, se você ainda não leu, pegue esses livros, eles são facilmente disponíveis. Eles não eram disponíveis quando eu estava crescendo. Eu não sabia nada sobre Jones and Waggoner. Eu não aprendi nada sobre Jones and Waggoner pelos melhores professores no Adventismo. Eu tive grandes professores. E não me foi ensinado nada porque eles não sabiam nada. Os livros tinham desaparecido por 60 anos. E apenas pelo trabalho dedicado de alguns missionários da África, esses livros chegaram às prateleiras novamente. E agora estão facilmente disponíveis. Você pode ler por você mesmo o que era a mensagem da transladação de 1888. E diremos que 1888 realmente ia de 1888 até 1895. Esse foi o material da mensagem da transladação preparado. Ellen White foi clara nesse ponto, que a vinda de Cristo deveria ter sido 3 ou 4 anos depois disso. Eu tenho uma apresentação chamada 5 anos para os portais do céu. 1893 deveria ser finalmente nesse momento, quando a última geração seria formada. A mensagem da transladação de Jones and Waggoner estava lá. Ellen White disse que esse era o alto clamor que iria a todo mundo. Esta era a última geração, mas eles disseram: bem, os líderes não estão bem de acordo com essa mensagem. Talvez não seja a mensagem correta. Jones é um tipo de homem ríspido que diz as coisas na cara. Não gostamos muito de sua personalidade. Eles gostavam um pouco mais de Waggoner. Mas eles não se simpatizavam muito com Jones. Eu não sei se nos simpatizamos com Elias. Não é a personalidade do homem ou da mulher que importa. É a mensagem que importa. E nesse caso, sua mensagem foi uma mensagem de como estar sem pecado. Era sobre isso que eles falavam. Assim como Cristo foi sem pecado, a última geração de Deus pode estar sem pecado. E as pessoas ficaram desanimadas com isso às vezes também. Mas eles deveriam dizer isso. Eu gosto da maneira como o pastor Waggoner disse: uma vez que você aceitou a Cristo, essa é a parte difícil. Uma vez que você entregou sua vida inteira a Ele, uma vez que você colocou tudo no altar, uma vez que você disse: Senhor, seja qual for a tua vontade, eu quero fazer essa vontade. Uma vez que você fez esse compromisso, então a salvação deverá ser um processo fácil. Só aprenda um pouco mais amanhã, um pouco mais amanhã e um pouco mais amanhã. E a salvação será essa experiência crescente, que é tão natural como respirar e comer. Então, em todo esse processo, eles disseram: não tenham medo de tornarem-se sem pecado. Deixem que Deus faça isso em seus corações e vejam o que acontece. E então essa mensagem foi dada. E novamente a oposição foi muito forte pelos líderes da igreja nesse tempo. Bons homens e mulheres, mas não vista claramente. E Ellen White teve que dizer a eles: se vocês continuarem nessa resistência, ademais vocês se perderão. As advertências foram muito fortes. Se você realmente deseja ler toda a história e se dedicar a muito estudo, pega os materiais de 1888 de Ellen White, em que há uma compilação de tudo o que ela disse durante aqueles anos. São 4 volumes. Isso mesmo. Então tome um tempo de estudo se você realmente deseja investir tempo. Mas lá você verá que a inspiração teve que dizer sobre a última geração do período de 1888. Então nós voltamos a um tipo de sonolência, fazendo as coisas que são boas, realizando reuniões evangelísticas, ganhando almas, estabelecendo sanatórios transformados, eu diria, em hospitais. Isso foi algo que fizemos durante esses anos, tornando nosso sistema educacional de acordo com a educação feita pelo mundo, em vez do modelo divino que Deus deu a Ellen White, e que foi manifestado em lugares como Emmanuel Missionary College por 2 anos, e depois Madison Institute, perto de Nashville. Depois todas desapareceram. Então começamos a fazer as mudanças. E essas mudanças não foram mudanças positivas durante esses 50 anos seguidos dessa mensagem. E aqui estamos hoje, por não aceitarmos a mensagem de 1888.
Temos aceitado um tipo de evangelho evangélico, que entrou diretamente em nosso meio através de estudiosos evangélicos, que começou em meados de 1950. E não tivemos mudanças dessa posição. E vocês todos ouviram sobre Desmond Ford, que foi meu coprofessor religioso no Pacific Union College por muitos anos. Sua sala estava bem na porta ao lado da minha. E isso levou a um resultado natural de dizer: olha, por que deveríamos estar tão preocupados com essas questões proféticas se tudo isso foi resolvido na cruz? E julgamento? Não precisa de julgamento no céu. Se você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, está resolvido. Puro evangelho evangélico. Não parcial, puro evangelho evangélico. E esse evangelho sumiu um pouco depois dos anos 80. E agora está voltando novamente em artigos, em apresentações, livros e reuniões campais no período do ano 2000. E estamos enfrentando o mesmo problema novamente. Tudo de novo. Então é isso que tem acontecido. Mas eu diria isso: a última geração. Existe alguma esperança? Existe alguma esperança de que essa possa ser a última geração? Ou estamos cada vez mais descendo a uma terra de ninguém? Eu vou dizer uma coisa. 15 anos atrás eu poderia dizer: eu não vejo ninguém no cenário que possa dar muita esperança agora. Os que eu tenho confiado estão morrendo. Meus professores, aqueles que eu realmente ganhei ajuda espiritual, estão todos morrendo. Eu só irei lhe dar um exemplo. Nós perdemos um herói da justiça pela fé e da reivindicação de Deus, Herbert Douglass. Se você tiver a oportunidade de ler seu material, não perca. Deus em Risco, disponível no Amazing Facts. Ele fala tudo que eu compartilhei este fim de semana. Então os heróis estão diminuindo, eles não estão mais lá. Alguns de nós estão ficando mais velhos também. E eu fiquei um pouco desanimado. Onde está alguém para tomar o lugar daqueles que estão partindo, desaparecendo, não estão mais lá para nós? Por volta de 10 a 15 anos atrás, eu vi algo que jamais teria imaginado que aconteceria. Bem aqui em Loma Linda, onde isso começou. Começou aqui. Logo ali, em um prédio bem no campus da Universidade de Loma Linda. Geração de Jovens para Cristo. Lembra que primeiro eles foram chamados de Conferência Geral? Conferência Geral de Jovens. E as pessoas disseram: isso é confuso, não pode ser. Então, Geração de Jovens para Cristo. E começou, e eu tive o privilégio de falar àqueles jovens. E de repente minha fé começou a aumentar. Eu vi algo lá que nunca havia imaginado antes. Quero dizer, esses jovens, estou falando de idades de 17 a 30 anos. Esses jovens começaram a ver e entender coisas de uma maneira que eu sabia que eles não recebiam de seus professores. Eles não estavam obtendo isso dos livros que eles foram designados a ler. De onde eles estavam obtendo isso? Eles estavam basicamente fazendo duas perguntas que eu pude perceber. Qual é a verdade e como podemos compartilhá-la? Era isso que eles queriam saber. Qual é a verdade e como podemos compartilhá-la? E o Advent Hope começou a ser um farol no horizonte. Eles não tinham tudo certo. Eles ainda não tinham tudo certo. Todos nós somos cristãos em crescimento, não somos? E esses jovens estavam simplesmente tentando acertar, porque eles viram que algo estava errado. E eles não queriam ir por esse caminho. E eu comecei a ficar grandemente encorajado de que talvez a última geração poderia ser possível. Porque tem que ser uma combinação de gerações, não é? Não é só um homem ou uma mulher, jovem ou velho. É homem e mulher, jovem e velho, movendo-se juntos, com braços unidos e caminhando juntos. Então eu vejo, e eu vivi um bom tempo no Adventismo até agora. Eu vejo mais esperança agora de que essa pode ser a última geração que eu nunca vi em minha vida. Eu certamente não estava presente em 1888. Nós estamos há 120 anos depois disso. Eu não vi em minha vida. Eu fui adventista toda a minha vida. Eu estive em igrejas adventistas, escolas adventistas. Eu estive envolvido no adventismo desde o primeiro dia. Eu nunca vi nada semelhante ao que estou vendo hoje. Eu tenho mais esperança hoje do que nunca tive em minha vida, de que essa possa ser a última geração. Meu testemunho. Mais um, bem ali.
Falando sobre a última geração, podemos fazer um paralelo disso com os rápidos eventos proféticos que estão acontecendo hoje? Sim, em outras palavras, podemos ver isso talvez como sendo algo um pouco mais positivo? Essa possa ser por causa do que está acontecendo. Ou isso é independente? Os eventos proféticos são independentes disso? Não são. Aqui está o que eu sugiro para você. Não fique olhando para o que está acontecendo em Roma, como sinal de que Jesus irá voltar. Não fique olhando para o que está acontecendo em Washington, D.C., como um sinal de que Jesus irá voltar. Não é isso que determinará a segunda vinda de Cristo. Não fique olhando para quão perverso pode o mundo se tornar. Então Jesus tem que vir. Apocalipse 7, 1 a 3. Nós lemos, lembram? Deus vai segurar os ventos da destruição. Ele vai segurar Roma. Ele vai segurar Washington, D.C. Ele vai segurar os cenários proféticos até seu povo estar selado. Eu gosto de dizer selável. Selável. Quando seu povo estiver selado, então esses eventos virão juntos em rápida sequência. Sequência rápida, muito obrigado. Em sequência, em que veremos todas essas profecias dos capítulos 12, 13 e 14 de Apocalipse. Iremos ver a imagem da besta totalmente formada. Estamos vendo-a parcialmente. Então eu vou dizer que, porque estamos vendo algumas evidências desse mundo desmoronando, porque estamos vendo evidências da união igreja-estado tornando-se mais forte. Não só aqui nos Estados Unidos, mas na Europa também. Porque estamos vendo as profecias se cumprindo. Eu vou dizer esperançosamente. Talvez Deus esteja encontrando o seu povo para selar. Porque Ele está permitindo que algumas dessas coisas aconteçam, que não imaginaríamos em 30 ou 40 anos atrás. Então, até o momento, é a minha melhor esperança. Eu simplesmente irei dizer isso. Porque não posso ir mais longe do que isso. Eu não tenho nenhum conhecimento do futuro. Essa é minha melhor esperança. Ao ver esses eventos se cumprindo ao redor do mundo, que Deus está encontrando esta geração de 144 mil, que Ele está encontrando o povo. Por isso Ele está permitindo que os anjos soltem um pouco dos ventos ao nosso redor agora. Então eu digo que eles vão juntos. Mas a questão principal é o selamento do povo de Deus. Tudo depende disso. Então vem o rápido cumprimento da profecia.